Nesse vídeo, eu vou te passar uma visão geral sobre o que é inteligência artificial, então algumas definições importantes, né, sobre a área, o que é IA, o que não é, né? Então, é interessante que, ao final, espero que você tenha tido essa visão um pouco mais clara do que são esses conceitos que hoje se fala bastante, né? E hoje, por que se fala tanto em inteligência artificial? Hoje você vê muitas pessoas falando sobre inteligência artificial, é um tema que nesse ano está hypado, podemos dizer assim, tem muita gente falando sobre inteligência artificial, tanto profissionais da área quanto pessoas de outras áreas. Mas por que se fala tanto em inteligência artificial? Por que esse tema está em alta atualmente? Como você percebeu, né, então é praticamente impossível hoje não se ouvir falar sobre inteligência artificial. Todo dia tem alguma nota na mídia falando alguma coisa, existe um debate público sobre inteligência artificial. E é importante então, a gente entender o que seria chamada inteligência artificial, porque ela pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar. Então, existem diferentes percepções sobre a inteligência artificial. Para algumas pessoas, a IA está relacionada a formas de vidas artificiais que podem, inclusive, superar a inteligência humana. Para outros, praticamente qualquer tecnologia que processa os dados de forma inteligente pode ser considerada inteligência artificial. Então, a gente tem visões um pouco distintas sobre o que seria, de fato, inteligência artificial. Mas antes da gente definir o que é inteligência artificial, como forma de preparar esse terreno sobre inteligência artificial, a gente vai discutir, então, como a inteligência artificial está ligada a vários temas, né, e vamos ver algumas aplicações, né, e antes, para que a gente entenda o conceito, é interessante a gente ver que a IA já está presente na nossa vida, que são várias as aplicações, às vezes tem coisa que a gente nem percebe que é inteligência artificial, nunca tinha parado para pensar antes, se era ou não inteligência artificial. Então vamos começar pelas aplicações para que a gente possa entender. Então a IA ela já faz parte da sua vida há muito tempo, né? Já existia vida inteligente até antes do ChatGPT, que com o ChatGPT esse ano parece que a inteligência artificial surgiu agora esse ano e ela não é uma coisa assim distante, né? Ela não é coisa de filme de ficção científica, ela já faz parte da sua vida, ela já está do seu lado há bastante tempo. É que obviamente que ela ganhou holofotes aí com esse tema, principalmente do chat GPT, né, no final do ano, para o início do ano, principalmente esse ano, né? Então, a IA ganhou holofote. Apesar de ser uma área relativamente nova, vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas já tem bastante tempo aí que ela faz parte da sua vida. Eu vou mostrar algumas coisas só para que você realmente tenha essa percepção. Então, a IA, ela é usada para muitas coisas, né? Desde a modelagem de ambiente físico, comportamento de, por exemplo, personagens, então em jogos, formas de interação com o usuário. Então a IA está presente aí na nossa vida há bastante tempo. Aí eu trago aqui, por exemplo, os jogos. Os jogos são bastante comuns e envolvem inteligência artificial. Todos, não todos, mas a maior parte dos jogos, principalmente hoje em dia, tem algum elemento de inteligência artificial associado. Eu coloquei um exemplo de jogo de futebol, né? FIFA, PES, dentre outros vários. The Sims, que também é um jogo bastante conhecido, que simulava vida, personagens. Provavelmente muita gente aí deve ter jogado The Sims também. Então, são exemplos, com certeza, do uso de inteligência artificial. O Akinator, esse aí também já tem bastante tempo aí na internet, que é um gênio que adivinha as coisas que você fala, então ele também usa a inteligência artificial para. Você pensa numa coisa, vai dando características, e no final ele acaba adivinhando, pelo menos na maior parte das vezes, aquilo que você está pensando. Provavelmente você já deve ter visto também o Akinator. Existem também aplicações que fogem, que não são exatamente jogos de entretenimento, mas a gente chama de jogos sérios, por exemplo, utilizados para o tratamento ou para a área de saúde, né? Treinamento, por exemplo, de profissionais da área de saúde, são chamados jogos sérios. Então, um jogo com outra percepção.
Coloquei aqui o exemplo da Netflix. A Netflix, quando você entra e ele coloca lá a sugestão de filmes para você, significa que aqueles filmes eles estão selecionados automaticamente de acordo com o seu perfil, com base naquilo que você já assistiu. Então, ele tem grande chance de ser algo que te agrade, que seja de fato do seu interesse, né? Isso, obviamente, que envolve inteligência artificial. Outro exemplo, e-mail, né? Aqueles e-mails que vão diretamente para a caixa de spam. Então, como é que ele sabe o que é spam, o que não é spam, o que é spam para você, né? Que pode ser que não seja necessariamente para outra pessoa, né? Então, isso ele vai aprendendo também, é muito comum. Os assistentes virtuais, Alexa, né? O Google. Então, a gente tem muitos exemplos de agentes inteligentes ou assistentes inteligentes, que hoje é bastante comum no nosso dia a dia. Robôs aspiradores de pó, esses robôs que você liga e ele faz o mapeamento da casa, vai desviando das coisas, vai detectando ali as regiões que necessitam, né, de limpeza, às vezes até passam pano. Então, hoje também, já tem algum tempo também que ele está presente aí nas nossas vidas. Outro exemplo de recomendação, você entra numa loja para comprar um produto, ele te recomenda outro produto, fala, quem comprou isso também, então eles aumentam a chance de vender mais de um produto para as lojas, então também é personalizado, chega no seu e-mail aquele produto que você deseja, né? Então, isso é um exemplo de IA. O próprio mecanismo de busca no Google, né? Quando você faz uma busca no Google, como é que ele sabe que aquela página tem relação com o tema que você quer e às vezes não necessariamente o tema está descrito usando os mesmos termos que você digitou. Aí você consegue fazer isso para busca de textos, de imagens, então existe algum tipo de processamento inteligente, obviamente, por trás. Os chatbots, né, que são usados hoje em dia bastante, eu coloquei aqui o chat GPT, mas se você olhar a questão de chatbots, você tem desde esse primeiro aqui, o Elisa, lá em 1956, que, né, já tinha essa conversa com usuários, e aí passando por outros tipos de chatbots, né, mas então, isso hoje é um exemplo, né, que usa o processamento da linguagem natural. Então, você consegue manter uma conversa com o usuário no próprio idioma do usuário, na linguagem natural. Então, isso também é um exemplo de inteligência artificial. Os sites que geram, né, imagens, o Midjourney, a Lexica, Leonardo, aí, o próprio designer da Microsoft que cria não só imagens, mas apresentações e outros tipos de coisas, né? Então, essa área tem crescido bastante também da utilização da inteligência artificial para criar imagens, e isso tem uma série de implicações, né? A gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas fico imaginando no caso aqui dessas técnicas, por exemplo, de imagem, né? Quando elas avançarem cada vez mais, e a gente já nota, já houve alguns casos, eu ouviu falar de alguns casos sobre isso, né? Que vai ter um ponto que até vai ser praticamente impossível a gente distinguir o que é real do que não é real. E aí isso coloca até em xeque aquela história que a gente fala, preciso ver para crer, né? Às vezes você vai ver e não necessariamente vai ser verdade. Então, existem os problemas também, junto com todos os benefícios que a gente tem. Aplicação de IA em indústria, fábricas, né, esses robôs de fabricação de carros ou de qualquer coisa na indústria há muito tempo também já usa algum tipo de inteligência artificial. Sistemas de predição, né, para prever valor de dólar, valor de uma criptomoeda, prever a temperatura, vazão de rios, então esses sistemas de predição que já são usados há bastante tempo também. E a história da IA, né, ela, como eu disse para vocês, ela começou já tem um tempo. Apesar de ser uma área relativamente nova, eu considero bastante nova ainda, né, surgida basicamente na década de 1950, a gente poderia dizer que a IA iniciou na década de 50, e aí ela foi evoluindo até chegar nos dias de hoje, vários eventos ocorreram, muita coisa já se avançou, inclusive muita coisa que a gente usa hoje, inclusive é interessante às vezes quando você estuda o próprio algoritmo ChatGPT, você vai ver que muita coisa que ele faz hoje que parece incrível já era estudada há um bom tempo, há muito tempo inclusive.
Então, não é. Tem, obviamente, seus méritos, suas novidades, mas tem muita coisa também que já era consolidada aí. O que aconteceu foi que se ganhou uma mídia em cima. Talvez antes não se tinha essa mídia. E aí ela evoluiu num ponto, né, que hoje, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está associada, sobretudo, a dados, processamento de dados. Tanto que eu vou focar um pouco aqui, vou falar um pouco nessa apresentação aqui sobre processamento de dados, porque é talvez assim hoje o que faz a inteligência artificial assim ser mais conhecida, ou muitos avanços ocorreram, né, principalmente nessa parte que processa dados, de aprendizagem de máquina, capacidade das máquinas aprenderem via dados. Então, isso é uma área bastante importante, relevante dentro da inteligência artificial, e os dados acho que foram os grandes impulsionadores nessa capacidade de a gente produzir muitos dados hoje, né, junto com esses algoritmos de inteligência artificial, acho que foram o que deram o grande salto na área de inteligência artificial. Outra pergunta que a gente às vezes pensa é o seguinte: o que é IA, o que não é IA? E isso não é tão simples de ser resolvido, né? E vários fatores implicam, dificultam até para a gente definir exatamente o que é IA. É uma área muito complexa, é uma definição bastante complexa. A própria popularidade da IA na mídia se deve, em parte, ao fato das pessoas terem começado a usar o termo para se referir a coisas que antes elas usavam outras designações. Então, hoje, muita coisa a gente chama IA. Às vezes não se usava esses termos, né? Então, muita coisa hoje é chamada de IA. Será que tudo, de fato, é inteligência artificial? O que que é, o que que não é? E é difícil da gente definir isso, né? Então, você pode chamar de IA desde uma análise estatística, uma análise de negócios, uma regra que foi codificada de forma manual e nem foi automática, e às vezes as pessoas chamam de IA, e não é tão simples a gente ter essa definição. Então, e por que que a gente tem essa percepção meio nebulosa do que é o conceito de inteligência artificial? E aí tem várias razões que a gente pode apontar para essa confusão, digamos assim, dos termos. Primeiro, a própria falta de definição oficial acordada. Existem várias definições, inclusive formais, de vários autores sobre o que é inteligência artificial. É difícil, às vezes a gente não entende mal a inteligência humana, que está a inteligência artificial, né? Então é difícil de fato definir, né? Então por isso que às vezes você vai ler um autor ou outro e às vezes eles têm definições diferentes. Então é um campo que evolui, está em constante redefinição, então assim, é difícil você chegar a uma definição exata do que é inteligência artificial. Existe também um legado da própria ficção científica, né, com visões distorcidas, seja através de filmes, de livros, né, sobre o que é a inteligência artificial, aquela questão de robôs humanoides, fazendo associação com a condição humana, então isso também dificulta ou cria visões para as pessoas do que é a inteligência artificial. E tem a ver também com a complexidade das tarefas para a inteligência artificial. É até difícil você definir quais tarefas são fáceis e quais são complexas para IA, né? Até para você definir o que é IA. Um exemplo, pegar objetos é algo extremamente complexo para a inteligência artificial, apesar de ser algo simples para a gente, para a IA em si é algo muito difícil. E outras coisas que podem parecer mais difíceis, para a IA hoje em dia é muito mais fácil, como por exemplo, resolver problemas matemáticos, ou jogar um jogo como xadrez, por exemplo, né? São atividades complexas, mas para IA é relativamente mais simples do que, de repente, você criar um braço ali mecânico, um robô que pegue um objeto e faça manipulação desses objetos. Então, é até difícil também a gente definir essa questão da complexidade da própria inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial do ponto de vista formal, né? Assim, como que eu gosto de definir como eu prefiro enxergar a inteligência artificial. Sempre que a gente fala de inteligência artificial, a gente está focado em princípios básicos de inteligência, né? Então, quando a gente quer desenvolver algo inteligente, a gente vai focar no princípio da inteligência. Só para exemplificar, por exemplo, vou pegar aqui a analogia do avião. O avião ele foi inventado, desenvolvido, né, considerando questões de aerodinâmica e não necessariamente na reprodução dos pássaros. O avião ele focou na essência. O que é importante? Voar. Para voar eu preciso do quê? Aí tem toda a questão aerodinâmica. Por exemplo, algo como bater asas não é importante.
né? Um pássaro bate asa para voar, um avião não precisa bater asas para voar, mas ele precisa ter a asa. Então, o foco naquilo que é importante. A IA também foca naquilo que é importante. Então, não necessariamente a IA vai fazer aquilo como um humano faz, por exemplo. Né? É importante é que ela foque naqueles elementos que são importantes para se resolver um problema complexo, possa auxiliar o humano, mas focando naquilo que é importante na essência e não necessariamente na forma como os humanos fazem. Né? Tanto que eu gosto muito da definição de pesquisadores, né, por exemplo, Cernowitz, que fala que a IA é o ramo da ciência da computação que estuda a automação do comportamento inteligente. Eu gosto de destacar que comportamento inteligente é independente de sua origem. Não precisa necessariamente ser comportamento humano. Né? Humano, obviamente, que é a grande fonte de inspiração de inteligência, mas não é a única. Você encontra inteligência nos animais, nos insetos, sei lá, em uma colônia de formigas, num cardume de peixes. Tanto que existem algoritmos de inteligência artificial que são inspirados em outras coisas que não inteligência necessariamente humana. Outra definição interessante diz assim: a IA é o ramo, a área da ciência da computação orientada ao entendimento, construção e validação de sistemas inteligentes, ou seja, sistemas que exibem de alguma forma características associadas ao que a gente chama de inteligência. Então eu gosto bastante dessas definições, elas são genéricas, suficientes para dar né, abordar várias coisas, embarcar várias coisas, mas ao mesmo tempo elas, né, nos passam uma visão sobre o que seria a inteligência artificial. Mas para facilitar as coisas e talvez assim para quem é mais leigo, né, e não ficar naquele formalismo tão grande, a gente também poderia entender de um modo geral quando a gente fala em inteligência artificial, e não é errado ter essa visão, e dizer o seguinte: olha, a inteligência artificial, os sistemas que têm inteligência artificial, até para você definir um sistema tem ou não inteligência artificial, é a gente focar em duas características. Então são duas características extremamente relacionadas à inteligência: a questão da autonomia e a questão da adaptabilidade. Então, se o sistema tiver essas características, a gente, de um modo geral, pode considerar esses sistemas como sendo inteligentes. Autonomia, quando a gente fala, é a capacidade de executar tarefas complexas sem a supervisão humana constante, né? Então, isso é autonomia. Então, o sistema consegue tomar algumas decisões, fazer algumas coisas por si próprio. E adaptabilidade é a capacidade dele melhorar o desempenho e aprender com a própria experiência. Então, são sistemas que vão melhorando conforme ele vai tendo experiência, vai sendo usado, né? Citar o próprio exemplo do ChatGPT, à medida que as pessoas vão interagindo com ele, obviamente o sistema vai aprendendo algumas coisas, melhorando algumas coisas e vai se adaptando a né, essas novas experiências e vai melhorando. Mas é importante também ressaltar que a gente precisa ter cautela com palavras como inteligência, compreensão, que pode dar uma impressão errada sobre a capacidade de um sistema de IA, porque inteligência ela é algo muito complexo. Principalmente quando a gente pensa em inteligência humana está muito além da inteligência da máquina. A inteligência a gente pode pensar em vários aspectos, né? E as máquinas ainda estão muito longe daquilo que nós seres humanos fazemos. Então, falar em inteligência artificial, a gente precisa traçar bem os limites, entender que as coisas ainda estão no início, que tem muito chão ainda pela frente e que a gente ainda está muito longe da capacidade, por exemplo, de inteligência humana, de compreensão humana. Apesar dos grandes saltos, a gente ainda está muito no começo das coisas. Outro ponto importante que eu queria destacar aqui é o seguinte: a inteligência ela não pode ser medida numa única dimensão. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não pode medir numa única dimensão. Diferentes sistemas de IA, eles possuem habilidades distintas, então não faz sentido, às vezes, a gente querer, por exemplo, comparar sistemas. O que é melhor? Qual é o melhor sistema que tem inteligência artificial? Né? Então, não dá para comparar uma inteligência artificial de carro autônomo com a inteligência artificial que gera uma imagem, com a inteligência artificial que gera texto ali do chat GPT, que tem uma conversa bastante próxima à humana, então não dá para se comparar. São coisas distintas, com focos distintos, feitas para
atividades distintas. Então, não adianta a gente querer fazer essa comparação, o que é melhor, o que é mais evoluído. É difícil, né? Então, inclusive é difícil até da gente chegar a essa conclusão de é IA ou não é IA. Né? Muitas vezes o que a gente nota é que às vezes a gente chama um sistema de inteligência ou diz que um sistema, né, é de inteligência artificial e trata como se ele todo fosse um sistema de inteligência artificial e às vezes não é isso que acontece. Talvez o melhor é dizer assim, o sistema simplesmente dizer, é um sistema de inteligência artificial, a gente pode dizer, até para não incorrer em erro, que é um sistema que tem um pouco características também de inteligência artificial. A gente faz até analogia com, por exemplo, comida. A comida ela tem um pouco de sal. Então, eu poderia dizer que tem um pouco, entre aspas, né, de inteligência artificial. Outra coisa que a gente também deve evitar é usar o termo, né, principalmente quando a gente está pensando em falar de uma forma um pouco mais formal, de um modo mais especialista, né, com uma forma um pouco mais próximo ao correto, a gente pode tentar evitar, por exemplo, usar a IA como se ela fosse um substantivo contável. Tem uma IA, duas IAs, né? A gente não consegue contar inteligência artificial porque a inteligência artificial é a área, né? Então, eu não falo em uma inteligência artificial. Eu desenvolvi uma inteligência artificial. Não. Você desenvolveu um sistema que tem características de inteligência artificial. Óbvio que no dia a dia, às vezes a gente ouve falar e não é errado, né? Principalmente para pessoas, ou no contexto quando você usa fora da área de especialidade de computação, de inteligência artificial, não é errado. Mas aqui a gente está alertando só para, quando você quiser usar de uma forma mais especializada, tomar esses cuidados ou ter essa atenção. Então, como eu falei, para a gente não errar, é melhor nós dizermos ou focarmos que o sistema ele tem características de IA, mas que não que ele é uma inteligência artificial. E isso, então, é interessante, como eu falei, às vezes a gente não consegue nem distinguir se um sistema é um sistema de IA ou se não é, então é difícil por conta da própria definição do que é inteligência, então isso é bem complicado. Eu vou focar agora um pouquinho aqui, né, já que a gente está falando de IA, vou focar numa área que está muito em alta dentro da inteligência artificial. Existem várias sub-áreas da IA, mas é basicamente o que as pessoas conhecem como inteligência artificial, pelo menos é o que se populariza, o que se popularizou principalmente esse ano com essa coisa da inteligência artificial. Essa parte da IA que a gente chama de aprendizado de máquina, essa IA voltada principalmente para os dados, né? Então é uma das áreas mais relevantes do momento e uma das áreas mais importantes. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre ela, porque é interessante a gente conhecer. Então, sempre quando a gente fala de IA, e uma das áreas que surge é a questão do aprendizado de máquina, o machine learning, é, e o que é aprendizagem de máquina, o que é esse tal de machine learning? Machine Learning, aprendizagem de máquina, ela consiste, essa área, né, basicamente consiste em estudar e criar sistemas capazes de aprender a partir de dados e experiências, em vez de serem programados de maneira explícita para realizar a tarefa. Então, em vez de você dizer exatamente o que o sistema vai fazer, você vai passar os dados para ele, ele vai aprender com os dados, e aí o comportamento dele vai ser derivado a partir desses dados. Então, basicamente, o objetivo do aprendizado de máquina é permitir que as máquinas aprendam a partir de dados, e em seguida use esse conhecimento para tomar suas decisões e realizar suas tarefas. Existem algumas formas de aprendizado de máquina, o que a gente chama de supervisionado, não supervisionado por reforço. Vou tentar dar uma visão muito simplificada aqui, para não ficar tão técnico, mas basicamente o que a gente diz? O aprendizado supervisionado é um algoritmo onde você informa para a máquina um dado e diz para ela o que é aquele dado. Por exemplo, vamos supor que você esteja treinando a máquina para ela reconhecer gatos. Então você mostra uma imagem de um gato e fala, isso é um gato. Mostra uma imagem de outro animal e fala, isso não é um gato. Então você rotula, você dá o dado para ela e diz o que é, e aí ela vai aprender a partir daqueles dados. Né? Então ela vai olhar para aqueles dados e no final ela vai lá aprender a distinguir gatos de outras coisas que não são gatos. Então, isso é um aprendizado que a gente chama de supervisionado. O aprendizado por professor também, às vezes, é conhecido dessa forma. No aprendizado não supervisionado é uma outra forma, onde você entrega para a máquina vários dados
e fala para ela, olha, aqui estão os dados. Eu quero que você agrupe dados que são parecidos. Então, não tem um rótulo pré-definido. Passo para ela vários dados, ela vai olhar para esses dados e vai falar, olha, esses aqui são parecidos. Montei, sei lá, 3 grupos aqui, esse grupo tem esses elementos, esse tem esse. E aí, a gente olha para aqueles grupos, né, que ela criou ali de objetos similares. Um outro tipo de aprendizado é o que a gente chama de aprendizado por reforço, onde você tem ali um agente, né, a máquina ela interage com o ambiente e ela aprende a tomar decisões com base no que a gente chama de recompensas. Então, imagine que você esteja treinando a máquina para ela aprender a jogar um determinado jogo. À medida que ela vai executando ações no jogo, ela vai receber ou recompensas, né, vamos dizer assim, sempre que ela tomar uma ação correta. Então, ela fez uma ação, essa ação foi benéfica, ela recebe uma recompensa. Então, isso vai reforçando para ela que aquelas ações são interessantes. Isso a gente chama de aprendizado por reforço. Então, a máquina ganha recompensas quando acerta e recebe penalidades quando erra. E aí, com isso, ela acaba aprendendo a interagir num determinado ambiente. Então, essas seriam as 3 formas básicas aí de aprendizado de máquina principais que a gente tem. Aqui eu coloquei a imagem de um site do Google chamado, né, de Experiments with Google. Se vocês tiverem interesse em ver várias coisas, principalmente associadas à aprendizagem de máquina, conceitos que a gente está vendo aqui, eu sugiro que você entre nesse site. Um site bem interessante, você consegue executar algumas tarefas e ver essas coisas aqui na prática. Então, vale a pena aí você depois acessar esse site. Fazendo uma analogia aqui, né, gosto de fazer sempre essa analogia com o ser humano para a gente entender bem o conceito, né? Então, do ponto de vista do aprendizado de máquina, inteligência artificial é como se fosse uma criança, ou essa máquina, quando está aprendendo esse conceito de aprendizado de máquina, é como se fosse uma criança descobrindo o mundo. Então, as máquinas funcionam dessa forma. Então, no início, como nós, seres humanos, né, como somos bebês ali, a gente não sabe nada, não tem nada ali no nosso HD. A máquina é a mesma coisa, ela não tem nada no HD, no disco rígido dela. E, com o tempo, esse disco rígido ele vai sendo preenchido com dados e com as coisas aprendidas. Então, ela vai passando por experiências e vai aprendendo e melhorando. Então, a gente usa algoritmos, passa os dados para a máquina, ela vai aprendendo num processo que a gente chama de treinamento e aprendizado. Realmente, a gente treina a máquina e, uma vez que ela aprendeu, ela consegue realizar as tarefas de forma autônoma, como nós seres humanos, né? Igual quando a gente está aprendendo ali, por exemplo, a caminhar, a gente vai, fica de pé, cai, erra e levanta de novo e cai, e chega um ponto que a gente aprende, aquele algoritmo de como ficar de pé, de se equilibrar e caminhar, né? Tá ali a gente internalizou isso e aí a gente consegue agora caminhar de forma autônoma, sem depender de ninguém, e assim que a gente aprende, assim que as máquinas também vão aprendendo com os dados. O treinamento é a fase principal, né, dessa etapa de aprendizagem de máquina, é um momento árduo, você depende de bons dados, a máquina erra, ela acerta e ela vai fazendo isso, mas uma vez que ela aprendeu, assim como nós seres humanos também erramos e acertamos e vamos até aprender, uma vez que aprendeu, a gente generaliza aquilo e consegue fazer da melhor maneira possível e desempenhar a nossa tarefa da melhor maneira possível. Então, os algoritmos de aprendizagem e generalização, eles são treinados para que, de alguma forma, eles simulem capacidades humanas ou não, e exemplos, né, de aplicação de machine learning para atividades de falar, ouvir, escrever, imaginar, ChatGPT, Midjourney, e vários outros exemplos de ferramentas que, de alguma maneira, foram treinadas para que elas desempenhem essas atividades, que nesse caso estariam associadas às capacidades humanas, né? Mas tem tudo a ver com aprendizado, então, de máquina. E essa área de aprendizagem de máquina ela tem nos levado a uma grande evolução, e a gente percebe essa evolução, inclusive nos filmes, né? Eu coloquei aqui 3 filmes, que são conhecidos aí do cinema e que mostra esse processo de evolução da máquina, desde a capacidade da máquina expressar emoções, né? A questão da IA muito próxima ao ser humano, querer ser um ser humano, a IA como uma pessoa, e aí envolve toda a questão de limites éticos, enganação, revolta, como a gente vê nos filmes.
E aí eu falei da emoção, né? Hoje se busca que as máquinas tenham essa interação cada vez mais parecida com a humana. Então, essa relação de nós com a máquina tem mudado, né? Então, existe, muitas vezes parece que a gente está até interagindo com a outra pessoa. Então, é interessante como a gente começa a evoluir e as máquinas se aproximam cada vez mais, pelo menos na forma de interação de nós, seres humanos, né? Isso é cada vez mais evidente nos sistemas das máquinas. A gente interage usando a nossa linguagem natural. Sei lá, você conversa ali com o chat GPT, ele até tem bom humor, dependendo, né, de como prompt que você coloca. Então, é interessante ver essa evolução. E uma outra coisa também que se pensar é o seguinte: o que antes a gente chamava de ficção científica, em muitos aspectos, aquelas coisas que a gente via em filmes há muito tempo atrás, hoje é, na verdade, o que a gente chama de antecipação científica. Então, não é mais uma questão de se isso vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, praticamente, essas coisas que a gente vê no filme, essas coisas todas que estão lá nos filmes, a gente, de alguma forma, ou já viu ou vai ver em algum momento. Provavelmente isso vai acontecer. Então, é mais uma questão de tempo mesmo para essa tecnologia chegar até nós. Esse processo de evolução é, para muitos, assustador, mas ao mesmo tempo é algo extremamente interessante. A gente ver esse processo de evolução e de como as coisas têm evoluído ao longo do tempo, né? Eu acho isso tudo muito fantástico, apesar de todos os problemas que às vezes também podemos ter e precisamos debater, ao mesmo tempo a gente precisa caminhar, né? Acho que a tecnologia faz parte do processo de tecnologia. Tem algo bem interessante, quem conhece os Jetsons, né? E aí, falando nessa questão de antecipação científica, quem conhece o desenho dos Jetsons sabe que os Jetsons eram uma família futurista e eles mostravam muitas coisas no desenho que pareciam basicamente impossíveis, né? Você fala, isso nunca vai ter, ou muito distante. Hoje a gente vê muitas coisas, já existe no nosso dia a dia, né? O robô automático, a gente fala em carros voadores, você tem protótipo de carros voadores, conversar com a pessoa usando o próprio celular, né, ali na tela, então era coisa que parecia muito distante. Você lê na tela, como se fosse um jornal, você tem ali o tablet, os leitores de e-books, você tem esses relógios, né, smartwatches hoje em dia, TV de tela curva, então tudo aquilo que aparecia lá nos Jetsons, que parecia algo distante, hoje já existe e é relativamente comum. Então, a tecnologia, ela evolui. E existe um aspecto positivo nisso tudo, é que a inteligência artificial e a tecnologia de um modo geral vai sendo democratizada à medida que ela vai evoluindo e vai chegando nos produtos que fazem parte do nosso dia a dia. A inteligência artificial, principalmente, né, deixa de ser aquela coisa de ficção, de filme, e está ali no meio de nós, e isso é bom porque democratiza a tecnologia, então mais pessoas podem ter acesso à tecnologia, as coisas saem dos laboratórios para a nossa vida, né? Então, hoje a gente consegue, através de aplicativos, como por exemplo esses de LLM, ChatGPT, Bard, o Bing, esses chatbots de um modo geral, a gente consegue consumir inteligência artificial avançada, e isso é interessante, né? Isso nos dá um empoderamento muito grande. Nós, usuários, pessoas comuns, ficamos empoderados. A gente consegue fazer muita coisa que antes a gente não conseguia fazer. Então, isso é um aspecto mais interessante aí de todo esse processo de evolução que a gente observa na inteligência artificial. E diante de tudo isso, né, tem coisa positiva, tem coisa negativa, será que a gente precisa ter medo da inteligência artificial? Às vezes a gente vê muita gente com medo e revoltada e com essa visão um pouco pessimista, porque tem o outro lado realmente, claro que tudo tem os benefícios, os malefícios, e essa visão, principalmente, né, essa visão mais pessimista, muitas vezes é reforçada aí no imaginário popular, principalmente pela questão de cinema, de filme, né? Às vezes a tecnologia e principalmente a inteligência artificial em filmes, de modo geral, a gente sempre vê ela associada a máquinas que querem
destruir a humanidade, exterminar a humanidade e sempre parecendo uma grande ameaça, mas a gente precisa olhar para o outro lado, né? Nos últimos anos, os avanços que a gente teve, os progressos que a gente teve, é, são muito maiores aos problemas, pelo menos eu enxergo dessa forma, e eu acho que, se bem pensada, se bem utilizada, a gente consegue usar a inteligência artificial aí para muitas coisas boas, para muita coisa bacana, dá para fazer muita coisa interessante, inteligente com essas ferramentas. Então, acho que elas vêm para facilitar e, como eu falei, para nos empoderar. E, independente de visão pessimista ou otimista, não tem muito que ser feito, né? Toda essa revolução de inteligência artificial vai acontecer, então não adianta, vou destruir as máquinas, botar fogo em tudo, né? Não tem o que ser feito, essa revolução vai acontecer, ela vai chegar, ela vai bater a nossa porta, vai chegar aos nossos empregos, às nossas vidas, então, assim como hoje a gente já tem muita coisa, teremos cada vez mais, então, é o que eu sempre falo, a inteligência artificial ela veio para ficar, ela não é um hype, ela é algo que chegou para ficar nas nossas vidas. E o que cabe a nós é o seguinte: escolher de que lado a gente quer ficar. A gente pode olhar para a inteligência artificial como inimiga nossa, como algo que vai ameaçar nosso emprego, que vai acabar com as nossas vidas. Essa é uma possibilidade. Ou olhar pelo lado bom, pelo lado de que a inteligência artificial ela é minha aliada, ela permite que eu consiga ganhar tempo, fazer coisas de uma forma mais eficiente, consigo me tornar um profissional melhor e talvez consiga ter mais tempo para fazer coisas que eu gosto. Então, a mensagem que eu gostaria até de deixar nesta conversa sobre inteligência artificial é que tudo é uma questão de escolha. Como você olha para a tecnologia e para onde você quer caminhar com ela. Você quer caminhar com ela ao seu lado ou você quer caminhar contra ela e aí talvez seja um caminho mais difícil, né? Então, acho que é importante a gente pensar nessa questão. Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha servido para, despertar um pouco do seu interesse sobre inteligência artificial, esclarecer alguns aspectos, alguns conceitos. E eu pretendo fazer outros vídeos mais focados em outros temas específicos ligados à IA. Espero que tenha gostado, que tenha sido útil para você. Até a próxima.